Existem dois tipos de medo. Existem medos reais e existem medos emocionais. Olha, os medos reais são o que nos protegem da morte. Por exemplo, você não vai atravessar a rua na paralela, porque dificilmente você vai conseguir chegar do outro lado. Você não vai saltar de um avião sem paraquedas, ou no meio do mar, dentro de um transatlântico, mergulhar dentro d'água. Não é verdade isso? Porque isso é insanidade. Isso é insanidade. Isso são medos reais. São medos reais. São medos que você trabalha no seu raciocínio, na sua mente. Porém, existem os medos que são medos emocionais. E esses medos emocionais são os medos que nós precisamos aprender a superar. A Bíblia fala, irmãos, lá no capítulo 4, 1 João 4, 18. 1 João 4, 18. Vamos ler o que é que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo temor. O verdadeiro amor lança fora todo temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que temos não é perfeito. E o que teme não é perfeito em amor. Esses são os medos emocionais. São os medos que você tem de errar. São os medos que você tem de ser rejeitado. São os medos que você tem de falhar. São os medos que são criados, às vezes por situações que você viveu anteriormente, por traumas talvez de infância. Eu tenho visto entre os jovens hoje, por exemplo, dificuldades em se casar. Os jovens estão se casando cada vez mais tarde. Né? Está com quantos anos? 24. Minha filha, 22. 21. 22. De ontem é 22 incompletos. Passou do dia completo, passa a ser a outra idade incompleta. Ninguém quer isso, né? Mas tudo bem. 21. As pessoas estão se casando cada vez mais tarde. Por que estão se casando cada vez mais tarde? Porque existe uma ponta de medo revelado justamente pelos relacionamentos dos seus pais, ou da sociedade, ou de um todo, pelo que elas veem do que é o casamento. Hoje em dia, antes de casar, todo mundo quer fazer test drive. Você já viu? Test drive. O pessoal faz test drive antes de casar. Vamos morar junto, passar um tempo. Se der certo, a gente casa. Não está assim? Irmãos, isso são medos emocionais. São medos emocionais que precisam ser vencidos. Porque, por exemplo, Deus tem propósito no casamento. Você crê nisso? Diga amém. Então as diversas situações que são geradas em nossas vidas e que paralisam às vezes as nossas vidas, são resultados de medos que não são reais, mas são medos que são emocionais. Medos que são gerados pela nossa interpretação do mundo, pela interpretação dos fatos, pela interpretação das coisas. Nós interpretamos as coisas não como elas são, mas como nós achamos que elas são. Nós interpretamos as coisas não pelo fato propriamente dito, mas pelo que a gente vê do fato, ou sente do fato, ou analisa do fato. Então veja, o apóstolo Paulo, os seus discípulos, seus amigos, começaram a se preocupar e chorar, desesperados, porque ele seria entregue lá, ele seria preso. Então, aqueles amigos estavam com medo emocional por algo que Paulo sabia que iria acontecer. Irmãos, tem coisas que são fato na vida. Fato é fato. Diga assim, fato é fato. Interpretar o fato é o que eu preciso fazer de maneira correta para que a minha vida tenha um rumo correto. O apóstolo Paulo ensina isso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Deixa ele, Anderson. Está bem aqui, deixa ele. Fica. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando ele fala assim, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
Isso é uma interpretação correta dos fatos. Ele sabia que havia um propósito que precisava se cumprir. E que cada fato ocorrido na vida dele estava relacionado a esse propósito. Quando você entende isso, quando você entende que há um propósito na tua vida, e que os fatos que lhe ocorrem devem ser interpretados para o cumprimento desse propósito, você vai olhar para as coisas que aparentemente lhe parecem negativas e vai entender que elas estão produzindo algo em você. Elas estão gerando algo em você. Elas estão criando algo em você.